Você pode explicar pra gente como é que funciona o seu aplicativo? Bom, o nosso aplicativo ele está disponível em plataforma tanto Android quanto iOS. Nós estamos lançando agora também uma versão web, que a pessoa pode acessar de qualquer lugar, não precisa necessariamente ter um smartphone. O aplicativo, você do lado do paciente, né, da visão do paciente, você faz o download, se cadastra e a partir daí você passa a ter a oportunidade de escolher um atendimento médico em domicílio ou na clínica do próprio profissional. Dentro do aplicativo também a possibilidade de chamar um atendimento de urgência, caso você perceba que naquela situação talvez aguardar um atendimento não seja adequado, então você já consegue ligar, seja para o SAMU, para a ambulância do plano, ou até para um serviço particular, que nós temos essa opção dentro do aplicativo também. Tem uma área dedicada aos nossos parceiros, que a gente tem uma série de parcerias com outras empresas de realização de exames laboratoriais. Então tem uma parte que é dedicada a isso para que o paciente ele saiba para onde é que ele vai se ele precisar de mais alguma coisa com relação àquele tratamento. Do lado do médico, ele faz o cadastro, envia a documentação para a nossa empresa, a gente confere a documentação, faz uma videoconferência ou uma entrevista com esse profissional para a gente poder conferir a documentação, saber se aquela pessoa realmente é quem ela diz que é. Treina para usar o aplicativo, para saber quais são as questões dela com o nosso serviço, porque também é interessante que os médicos estejam engajados com o aplicativo. A partir daí ele pode liberar os seus horários, ele é livre para estabelecer horários e preços conforme ele quiser. E lembrando que tudo é pago, no caso do paciente, tudo é pago diretamente pelo cartão de crédito, dividido até em 3 vezes. Como funciona o processo de captação e seleção dos médicos da conveniência? Na verdade, pelo fato de eu ser médico, nós temos outros 2 sócios, essa empresa é constituída por mim como médico e outros 2 sócios que são não médicos, mas já estão na área há muito tempo. Nós temos uma rede de contato muito grande. Isso facilita encontrar o médico. Então, a gente faz uma série de reuniões, capta um grupo de profissionais e nós vamos colocando eles no aplicativo gradativamente. É muito comum que alguns profissionais se filiem ao aplicativo por livre e espontânea vontade, eles conheceram o aplicativo e entrem. Hoje, inclusive, tem sido nossa maior demanda de profissionais, tem surgido assim. Mas tem nós temos um grupo, ou vários grupos, que se conectam e a gente vai conhecendo os profissionais. Quando você percebeu que era possível mudar o sistema tão tradicional como consultas médicas? Bom, quando eu tive essa ideia, eu ainda era acadêmico de medicina e como acadêmico a gente acaba transitando muito tempo dentro do sistema público. Uma parte que é dentro da faculdade, que é um sistema público um pouco diferente do que existe no mundo real, vamos dizer assim. Um pouco mais para frente a gente entra no sistema público do mundo real e por ser acadêmico acaba que a gente consegue entrar também na parte dos sistemas particulares, por interesse. Então eu percebia que existiam defasagens no sistema e que talvez não fossem tão difíceis assim de corrigir, principalmente com relação ao acesso à saúde do lado do paciente. A gente sabe hoje que existe uma tendência internacional de deshospitalização do paciente. E trabalhando no sistema, a gente vê que muitos pacientes que estão na urgência ali não precisavam estar na urgência. Muitos pacientes que vão ao posto de saúde vão por questões extremamente simples e se eles tivessem um acompanhamento mais regular, com uma qualidade melhor, talvez eles não precisassem ficar repetindo aquelas consultas. Então acaba que você tem sempre um volume muito grande de atendimento, uma demanda de profissionais que é limitada, que o sistema tem recursos limitados, todos eles, sejam privados ou sejam públicos. E acaba que o sistema sempre, de um lado, ele está sempre ficando mais caro, tem que contratar mais profissionais, usar novas tecnologias, mas do outro lado o volume de pacientes sempre aumenta e retroalimenta negativamente essa necessidade de gasto. Então eu percebi que talvez se esse contato entre o médico e o paciente fosse mais objetivo e ao mesmo tempo eu desse mais liberdade ao médico de exercer sua profissão e se sentir mais tranquilo ali, que ele pudesse cuidar mais daquele paciente, olhar o paciente mais de perto, é bem provável que esse paciente fosse melhor cuidado, tivesse menos complicações, dependesse menos do hospital, ficasse mais tempo fora daquele regime, mais em tratamento domiciliar, acompanharia melhor sua saúde e entregaria uma saúde de qualidade melhor para ele. E do outro lado, o profissional ficaria mais satisfeito por estar fazendo um serviço que ele sempre sonhou, porque é assim que a gente aprende na faculdade, a gente aprende a fazer sempre o melhor para o paciente. E, nesse caso, ele tem os próprios recursos, porque ele é dono do próprio trabalho para poder exercer aquilo. Qual era a sua ideia inicial e como você desenvolveu ela? Bom, acho isso interessante, até vale a pena para a matéria de vocês. Dificilmente uma startup começa de um jeito e termina igual. A gente viu isso. Muito difícil. Eu sou capaz de dizer que é quase impossível. Por quê?
a média de tempo para que uma startup entre no mercado hoje é entre 1 a 2 anos. Foi mais ou menos o tempo que a gente conseguiu fazer isso. A gente fez até em menos tempo do que a média, mas o tempo médio é esse. E nesse 1 a 2 anos, o mercado muda, a economia muda, a política muda, surgem novos concorrentes com novas ideias, às vezes com ideias idênticas às suas, foi muito parecido no nosso caso, idênticas. Eu falo assim, nossa, eu pensei em escrever isso aqui, e aí, porque isso acontece. Enquanto hoje você tem uma ideia, tem certeza que tem pelo menos umas 1000 pessoas que tiveram a mesma ideia. O que vai diferenciar delas é quem executa a ideia primeiro, ou mesmo que alguém execute primeiro, se você quer levar a sua ideia para frente. É fato que quando você tem uma ideia, você acaba moldando ela ao mercado para se diferenciar um pouco do seu concorrente, para não ficar a mesma coisa. Existem nichos de mercado diferentes, e quando eu tive a ideia, no começo era só atendimento domiciliar, e seria feito no começo por WhatsApp, assim, eu ia chamar o médico pelo WhatsApp, e daí pra frente assim, não tem como ser mais objetivo do que isso, né? Não tem condições de dar o telefone do médico para o paciente, porque isso é, claro, uma restrição, né? Seu telefone pessoal é uma coisa, o telefone de trabalho é outra. E muitos médicos às vezes usam só o telefone do consultório, às vezes nem usam o próprio telefone. Então surgiram várias ideias para a gente poder criar um aplicativo específico para isso. Inclusive essas ideias estão sempre mudando, né? A gente está lançando agora uma segunda versão com novas mudanças, algumas talvez até ímpares assim, no mercado, não cabe a gente falar aqui sobre isso, mas que o tempo inteiro você tem que estar empreendendo no seu próprio negócio, o tempo inteiro. E é isso que dá mais trabalho, porque ao mesmo tempo você tem que trabalhar, ficar com a sua equipe, dar um jeito de conseguir dinheiro para manter sua startup, ao mesmo tempo você tem que ter tempo para poder sentar e pensar assim, nossa, o que vai ser daqui para frente? Criar um planejamento, criar metas, criar objetivos. Então, da nossa ideia do início até agora mudou completamente, digamos assim. O nosso objetivo foi o mesmo. Criamos um sistema que conecta o médico ao paciente, pode ser tanto domiciliar, pode ser no consultório. Mas a maneira como esse desenho aconteceu, ele mudou totalmente. Quanto tempo demorou para o meu MED deixar de ser uma ideia e passar a ser uma realidade? Então, demorou em média. Falo em média porque, assim, às vezes você tem ideia, deixa escapar, depois você volta a pensar nela, mas foi aproximadamente 1 ano e meio. Da concepção da ideia, que eu falei assim, não, agora eu coloquei no papel, é isso aqui que eu quero, ou era isso que eu queria, até a gente falar assim, tá em conta de mercado. Criar o nosso que a gente fala que é MVP, que é o mínimo produto viável. Tem muita gente que acha que MVP é assim, né? Você cria qualquer coisa e põe no mercado, não é assim. Um produto que funcione com todos os passos que você desenhou lá, do paciente fazer o cadastro, até ele encontrar o médico, até ele achar um horário, até ele pagar a consulta, até ele receber essa consulta, e do outro lado do médico, isso aí demorou mais ou menos 1 ano e meio. Quais foram as dificuldades que você teve no início? Bom, como eu era acadêmico, a primeira dificuldade que eu tinha era conseguir conciliar. Eu pensava assim, bom, o que eu vou fazer? Vamos supor que dê certo. Tá, se der certo, eu vou ter que trabalhar em uma empresa, como é que eu vou estudar? Fazer as duas coisas juntas. E aí, a primeira dificuldade foi essa, foi tentar conciliar o meu tempo com o desenvolvimento do meu produto. A segunda, que talvez tenha sido o maior degrau para poder chegar no resultado, é que a gente não sabe nada de economia, de administração, de empreendedorismo, principalmente dentro da medicina. Isso é quase que proibido falar dentro da faculdade. Sou capaz de falar que é praticamente proibido, né? Até porque a gente tem uma concepção que ela é sempre voltada para o setor público. O setor público ele é sempre avesso a, de certa forma, a inovação, ou até mesmo a parte de mercado, a parte mercadológica da medicina. Então a gente tem muito pouco contato com isso. Então, assim, no começo eu tive que estudar por conta própria, aprender um pouco assim, do que é empreender, de quais seriam os passos a seguir. E eu dei muita sorte de achar um sócio que já era um empresário da área. E aí eu até falo assim, eu nunca fui para ele pedir dinheiro. Eu falei assim, cara, me ajuda. E aí ele topou ser meu sócio na hora. Eu contei a ideia, ele topou ser meu sócio. Então me ajudou demais, porque ele já tinha experiência, já tinha falhado várias vezes, já tinha tido sucesso várias vezes. Hoje ele tem muito sucesso. Então acabou que eu tive um mentor nesse processo. Ele é mais velho do que eu, obviamente. Eu muito novo, com a ideia fresca ali, e ele mais velho, aparando as arestas de quem tem muito para aprender ainda, sabe? Então esses dois foram os maiores degraus. E aí daí para frente, a parte de buscar fornecedores, de encontrar alguém de confiança para poder te ajudar a produzir, montar a equipe.
mas isso é bem mais pra frente, assim, quando você já está mais dentro da sua ideia, quando as coisas estão fluindo e desenvolvendo, acaba que isso não é um obstáculo tão grande, mas começar, assim, dar o primeiro passo é o mais difícil. Você fica com medo, né? Você tem família, na época eu tinha namorado, hoje era minha noiva, mas assim, nossa, se der tudo errado, e se o dinheiro que eu colocar aqui for pro ralo, sabe? Então você fica com medo, ou e se eu não tiver dinheiro suficiente para poder colocar, como foi o nosso caso, o que a gente vai ter que fazer? Será que vai ser fácil conseguir um investidor? Então, esse primeiro passo, assim, de perder esse medo e arrumar tempo para poder perder esse medo, porque você tem que dedicar mesmo, assim, psicologicamente a entregar o dólar. Isso aí foi mais difícil. E você pensou em desistir? Pensei várias vezes. Várias vezes. Isso vai passar na cabeça de todo empreendedor. Muito arriscado. Porque acho que não é nem questão de ser arriscado, não. O risco é até dar até uma adrenalina boa, assim, mas o maior problema é que você às vezes se sente pressionado a entregar um resultado muito rápido. Você fala assim, nossa, a empresa está no mercado agora, então eu tenho que ficar milionário amanhã para poder conseguir manter ela e expandir. E não é assim que funciona. Não é assim para negócio nenhum. O Uber não foi assim, o Facebook não foi assim, nem apesar do que a gente viu no filme do Facebook, não foi daquele jeito. Ele deve ter passado muita raiva até chegar naquele resultado, naquela popularidade toda. Então, assim, mesmo serviços que estão em mercado, a gente fala de Ocean Blue, que é quando começa do zero, assim, ninguém fez aquilo antes, ele é o primeiro, mesmo assim demora para a ideia maturar até chegar num ponto e às vezes você fica meio ansioso de querer entregar aquele resultado. Fala assim, nossa, não deu dessa vez, aí no outro dia, nossa, não deu hoje, não, vou largar. Não tem jeito. Isso passa na cabeça de todo mundo. E o processo foi muito burocrático? Até que não tem sido burocrático. O maior problema é que empreender em saúde é burocrático. É assim, tem uma parte da burocracia, não sei nem se a gente pode falar isso, mas uma parte da burocracia que é boa da saúde. Que assim, questão de segurança do paciente, de armazenamento de dados, de impessoalidade na hora de tratar os dados. Tudo isso, de certa forma, favorece o paciente, favorece a relação médico-paciente e torna ela isenta de qualquer observador externo. Isso tem que existir, isso é um empecilho para quem quer empreender, porque você tem que conhecer, tem que estar dentro do sistema mesmo para entender como que isso funciona. Mas isso para a gente foi fácil, por já estar dentro da área. Mas o que é mais burocrático, na verdade, é a parte de abrir empresa, registrar nome no Brasil, registrar marca, é um negócio meio extremamente moroso e você nunca sabe, assim, pode ser que daqui 5 anos, que é mais ou menos o tempo que demora, você põe lá a sua marca, o seu logo, daqui 5 anos o cara fala assim, não quero que você tenha essa marca, ele vai lá e cancela isso. Vai fazer o quê? 5 anos sua empresa já cresceu, já tem cliente, já tem concorrente, já tem um monte de gente que tem um nome igual ao seu, o que você vai fazer com isso? Então, isso é bem complicado mesmo, é um problema complexo. Lidar com o sistema de pagamento é muito difícil, é bastante burocrático. E a parte de contabilidade, que é muito importante. No Brasil é uma profissão à parte, assim, acho até que os caras trabalham demais, assim, acho que é uma profissão extremamente nobre no Brasil, porque conseguir conciliar todas as taxas, cada deslize que você dá, cada dinheiro que você coloca em algum lugar, tem que ser tudo registrado, isso dá muito trabalho. Porque muitas vezes não acontece dessa forma. A relação econômica ela não se dá por meio de um fluxo burocrático. Ela é extremamente espontânea, ordem espontânea. Eu quero comprar isso aqui, eu te dou o dinheiro, você me dá o produto. Teoricamente é assim, na prática é assim que acontece. Se você for no interior é assim que acontece. Mas para o governo isso não serve. Como você é uma empresa, todos os olhos estão voltados a você. Então você tem que ter esse cuidado todo de conseguir acertar com o seu contador, tudo isso dá muito trabalho. Qual parte do processo de criação você acha que foi mais importante? Que faz mais diferença? Tipo, a equipe, ideia, mercado ou a época? Nossa, foi muito difícil. Eu acho que o mais importante de tudo é você como empreendedor. De tudo. Porque você pode ver assim, existem vários mercados que têm inúmeros concorrentes. E de repente surge uma empresa com 1 ano de existência e ela se torna líder de mercado com 3, 4 anos. Foi assim com o Facebook. Tinha o Orkut, todo mundo usava o Orkut. Em menos de 2 anos, o Facebook se tornou a maior rede social do planeta. E se você for pensar, no começo, o Facebook e o Orkut eram idênticos, era só a cara que era diferente. Mas o que muda é que a cabeça de quem criou
talvez conseguiu enxergar uma oportunidade naquele mercado que o outro concorrente não enxergou. Então, às vezes, você está fora do timing, que seria a época que você lançou, às vezes você enxergou naquele mercado uma falha que o seu concorrente não corrigiu. E aí aquilo ali é o seu Ocean Blue, não é o mercado que é o seu Ocean Blue. A gente fala que eu falo Ocean Blue porque hoje, você perguntar para qualquer investidor que você quiser apresentar a sua ideia, ele vai perguntar onde está o seu Ocean Blue, que é assim, onde é que ninguém fez, que é onde é que ele vai ter maior chance de ter retorno de capital e o motivo pelo qual ele vai investir na sua empresa. Então, às vezes, tem um nicho de mercado ali que ninguém abordou, ou não é interessante, às vezes, abordar. Por exemplo, se você pegar uma empresa dentro da área médica, que já tem muito dinheiro, que já tem um nicho de clientes próprios, já tem uma história naquele mercado, por que eu vou fazer outra coisa? Até porque hoje foco na sua ideia é uma das coisas que te levam ao sucesso. Assim, a minha ideia é essa, então a gente tem que investir nisso. Não significa que você não vá mudá-la, mas fazer uma coisa só hoje é das razões de sucesso da maioria dos negócios. Então acho que o mais importante de tudo é você encontrar o caminho dentro daquele mercado, independente do tempo, independente dos seus concorrentes, independente da quantidade de dinheiro que você quer investir. Eu acho que o mais importante é isso, você encontrar um buraco ali que ninguém mexeu, sabe? Aquele espaço ali que é um problema, os clientes veem que é um problema e até agora ninguém abordou. E isso, quem consegue fazer é quem deu o primeiro passo. Por mais que alguém já tenha feito idêntico a você, uma hora você acha esse buraco. Uma hora você vai sempre achar mesmo. O que você classifica como boa ideia e de onde vêm as boas ideias? Nossa, eu sempre gostei. É uma pergunta legal, acho que eu nunca respondi isso pra ninguém. Eu sempre acho que toda boa ideia, eu até ouvi esse conceito uma vez, que assim, inovação é mostrar alguma coisa para uma pessoa que ela não sabia que ela precisava. Então, assim, é basicamente resolver um problema. Quais são as melhores ideias? São ideias que resolvem problemas. Então, como nós observamos, tem um problema grave de acesso à saúde no Brasil, gravíssimo. Tem um sistema que é público, que não funciona, tem um sistema que é privado, que às vezes é muito caro, e tem uma população gigantesca no meio que não quer usar o serviço público e não tem acesso ao serviço privado. Então, isso é um problema. Problema de acesso à saúde. Então, onde existe uma boa ideia que consiga resolver esse problema, onde existe uma ideia que consiga resolver esse problema, ela é uma boa ideia. E as boas ideias sempre vêm de locais que tem muito problema. Muito problema. Sempre assim. A gente, nos ciclos de amizade, você percebe que as pessoas demandam determinado serviço. Toda hora você escuta alguém falando: eu queria um transporte mais fácil, eu queria um transporte público mais eficaz. Isso no mundo inteiro. Então, assim, onde existe problema, a partir do momento que aquilo ali se torna um lugar propenso ao surgimento de ideias inovadoras. E o Brasil é um país extremamente problemático. Até eu morei na Inglaterra um tempo, e aí me perguntaram se eu não queria voltar, eu falei que não, que eu queria continuar morando aqui. Eu acho que um país que tem chance de crescer é muito mais importante do que um país que já está estável. Porque o país que está estável, ele só tende a cair. Ou ele vai encontrar problemas que vão ser cada vez mais difíceis de resolver, porque a sociedade está acostumada a viver de um jeito. Daquele jeito, por enquanto, é bom. Quando você pega um país que está como o Brasil, que é cheio de problemas, que está borbulhando de problemas, aquilo ali abre um monte de nichos para que boas ideias surjam e para que novos empreendimentos resolvam esses problemas. Então, eu acho que ficar no Brasil talvez seja a melhor ideia de todas, é continuar aqui e tentar resolver os problemas daqui. Até que espero que um dia, assim, os três principais problemas do Brasil sejam resolvidos. Seja burocracia, carga tributária e liberdade econômica, liberdade de empreender. Você ser mais livre para poder fazer. Como eu falei, você quer um produto, toma o dinheiro, me dá o produto. Espero que algum dia, nos próximos 10 anos, isso aconteça. Se isso acontecer, independente do presidente, do partido, qualquer um que conseguir fazer isso, talvez jogue o Brasil num ciclo de crescimento que vai ser difícil frear. E aí não vai ter político que tenha poder de... Eu acho que isso é o mais importante, assim, para quem está empreendendo, ter essa visão de que aqui ainda pode ser um lugar que vai melhorar muito. Não acho que o problema daqui seja cultural, sou até muito contra isso. Se for cultural, não tem resolução, nunca vai ter resolução. Então não é um problema estrutural. E quando tem um problema estrutural, significa que existe chance de melhorar e existe muito problema para ser resolvido até isso acontecer. Porque quando o mercado está bom, ninguém entra. Quando o mercado está ruim, sempre tem oportunidade. Aí a nossa ideia de empreender na crise, que a gente começou há 2 anos atrás, no ápice da crise, foi justamente por isso. Porque quando tem crise, os serviços diminuem o seu tamanho, diminuem a sua lucratividade, diminuem o seu percentual de marketing.
Então ele abre espaço para um novo player entrar no mercado. Porque se tivesse todo mundo ganhando dinheiro, um médico bem da vida, atendendo todo mundo, consultório cheio, a gente não teria espaço para entrar no mercado. Ou paciente satisfeito, sempre com acesso. Para que vai entrar no mercado? Para que precisa de um player novo? Então, entrar num mercado caótico talvez seja uma excelente ideia. E quem foi sua inspiração? Cara, eu tive essa ideia meio que sozinho, assim. Na época, eu estava pensando um dia como que eu faria para poder trabalhar depois de formado. A medicina é um mercado que está em crise para o médico, né, digamos assim. O mercado está se tornando cada vez mais hostil ao profissional. Você pensa assim, bom, o que vai acontecer comigo depois que eu formar? O que eu vou fazer? Eu pensei, eu posso atender consultas por WhatsApp. Aí eu fui pensando assim, nossa, que ideia legal, talvez dê para fazer alguma coisa. Aí eu fui buscando na internet se já existiam ideias iguais, e eu vi que no Brasil, na época, não tinha nenhum. Fora do Brasil tinham 2 nos Estados Unidos, se não me engano. Então não teve ninguém que me inspirou assim, a fazer. Talvez o Flávio Augusto, do Geração de Valor, que era o dono da Wizard, e hoje é dono do Orlando City. Ele foi um cara assim, que eu via a maneira como ele falava, realmente hoje eu estou passando por quase tudo que ele passou na época. Talvez não tenha sofrido tanto quanto ele na infância, mas assim, quando eu vi ele falar, vi ele conversando, eu li o livro dele várias vezes. Eu falei assim, nossa, realmente assim, o processo de empreender é desse jeito, assim, dá trabalho igualzinho ele fala no livro. E acabou que ele se tornou uma inspiração, porque você fala assim, bom, se ele chegou lá, quem sabe um dia eu chegue pelo menos próximo. Então eu acho que ele talvez tenha sido o meu maior inspirador. E como você consegue conciliar a sua atuação na medicina com o seu trabalho no aplicativo? É bem difícil, bem difícil. Assim, a sorte que eu dei, de certa forma, foi ter começado bem precoce. Primeiro que eu era muito novo. Então, assim, o fato de não ter filho, não ter construído uma família ainda, isso tudo facilita para que você se dedique mais ao trabalho. Então você consegue ser muito mais produtivo no pouco tempo que você tem. Talvez se eu fosse um médico mais velho, que já tivesse um serviço montado, tivesse família, dificilmente ia ter o tempo que eu dedico hoje para o aplicativo que eu dedicaria agora. Então, acho que ter começado bem cedo, ainda na faculdade, ainda deu tempo de acelerar demais o aplicativo. Que a faculdade ainda dava um pouco de tempo. Agora, depois de formado, eu concilio parte, porque eu acho que atuar na medicina, ter uma especialização é muito importante para o aplicativo também, em termos de representatividade. Dentro da medicina hoje, se você não se tornar alguém, dificilmente as pessoas vão te respeitar ou vão querer ouvir o que você tem para falar. Isso foi uma dificuldade que eu enfrentei no começo, porque eu era estudante. Se eu vou falar com um monte de médico, eu era estudante. Então, assim, conseguir esse tipo de respeito demanda, infelizmente na medicina, demanda bastante titulação. A medicina ela é muito ligada à titulação. Talvez, assim como o direito, quem você é lá dentro influencia demais na maneira como as pessoas te enxergam. Então, estar na medicina tem ajudado também o aplicativo nesse sentido. Acabo que eu concilio os dois, sempre que eu acabo a minha parte de medicina, eu faço a parte do aplicativo. Quando eu tenho tempo livre, integralmente o aplicativo. Faço reuniões com os meus sócios, como são sócios, a gente faz em horário fora do horário comercial, então sempre dá tempo de fazer. Sempre acaba que dá. Mas tem trabalhado bastante, dado em média aí 100, 120 horas por semana. O que o meu médio espera para os próximos anos? Bom, a gente espera, primeiramente, assim, nos próximos 3 meses a gente deve lançar uma nova versão que deve colocar um ponto de interrogação no mercado. Assim, isso nunca aconteceu antes. Alguns serviços que a gente está colocando ainda nunca tinham sido testados antes, pelo menos no Brasil ainda não. Então eu acredito que nesses próximos 3 meses o nosso volume de profissionais comece a aumentar, o nosso volume de consultas passe a aumentar, como já está aumentando, cada dia que passa ele aumenta um pouco mais. E as pessoas passem a enxergar o meu médico, seja outras empresas do sistema, ou seja os próprios profissionais da saúde, porque a gente está ampliando também para outros profissionais, não só médicos. Começou com médico com facilidade, a gente está colocando outros profissionais também. E a gente espera que as pessoas enxerguem o médico como uma grande solução que a saúde precisava. Sabe? Assim, um grande mecanismo que conseguiu ligar a rede de saúde
e talvez construir um ambiente menos hostil para os profissionais, que hoje a gente sabe que saúde é assim, e que seja mais favorável para a adesão dos pacientes, que esses pacientes eles tenham acesso mais fácil a uma saúde de qualidade, isso é o mais importante de tudo hoje. Saúde de qualidade significa que o paciente vai acompanhar o tratamento com qualidade e ele vai ter um resultado que ele dificilmente teria em outro tipo de serviço. O paciente tendo resultado, o médico está satisfeito, o médico passa a ser mais demandado, porque isso gera propaganda para ele, digamos assim. Apesar de que na medicina muita gente não considera o resultado importante, mas ter resultado é muito. O paciente tem resultado, ele te indica para outra pessoa. Então, que o Neomed seja a ferramenta que permita que esses profissionais atinjam esse potencial mais rápido e que os pacientes enxerguem isso como uma grande oportunidade para eles também. A gente tem uma consulta ali num preço razoável, não é caro, e ter um acesso à saúde sempre, onde e quando precisar. Eu acho que esse é o nosso lema, assim, tá precisando, a gente tem. Que horas a gente tem? Então acho que isso é o mais importante, é o que a gente espera para os próximos anos entregar sempre esse movimento. E como criar uma estrutura organizacional preparada para o crescimento? Bom, na verdade, hoje a gente sempre busca solidificar uma base antes de pensar em crescer. Um dos meus sócios sempre fala assim, uma base podre não leva ninguém a nada. Então a gente tenta criar aqui em Belo Horizonte um sistema que seja Lean Startup, vocês já devem ter aprendido isso também, que é assim, pouca gente, uma equipe comprometida e focada no seu projeto, mas que não te demande muitos custos, mas que dê conta de resolver o problema, dá conta de tocar o seu serviço ali. Então a gente está montando essa equipe, é claro que a gente nunca fala que tem equipe montada, porque a equipe está sempre se renovando. Então a gente tem programadores, marketing, parte de gestão de consultas, de atendimento aí para o profissional médico e para o cliente. Então a gente quer solidificar isso de uma maneira que, se a gente começar a avançar, demande menos profissionais, porque aí a empresa começa a ter uma filial aqui, essas filiais não se comunicam, então em um estado passa a ter um serviço, em outro estado passa a ter outro. Então a gente quer solidificar aqui uma base bem concretada, digamos assim, para que a gente consiga oferecer serviços em outros estados, que a gente já está ampliando nossas parcerias em outros 3 estados, a gente já está começando a iniciar conversas para poder colocar o nosso serviço, mas que a gente consiga gerir mais de perto. Acho que isso é o mais importante para a gente agora, gerir um pouco mais de perto esse crescimento. Então é isso que a gente está fazendo aqui em Belo Horizonte. E só para finalizar, qual é o seu conselho para os jovens que pretendem empreender? Eu acho que o conselho mais importante que eu posso dar assim, para quem está querendo começar, a primeira é: não desista do seu sonho. Todo mundo vai te falar isso, vai achar que é a coisa mais clichê do mundo, mas se alguém chegou um pouco mais longe do que você e está te falando isso, é porque essa pessoa já pensou em desistir, ela viu que não valia a pena desistir. Então assim, não desista do seu sonho, independente da área que você tiver, até áreas que normalmente o empreendedorismo não é tão valorizado assim, existe espaço para aquela sua ideia. E sempre que você tiver uma ideia e você achar que é boa, converse com alguém que você confia, acho que o mais importante é isso, mas que seja um pouco mais experiente do que você, e se essa pessoa for da área, melhor ainda. Pergunta para os seus pais, para os seus amigos, para os profissionais daquela área que você conhece, mas assim, olha, eu tive essa ideia, o que você acha? Porque aí você começa a gente chama de validação interna daquela ideia, você está validando ela na sua cabeça ali. E aí, quando você tiver essa ideia maturada, não desiste dela. Se atenha a ela, cria um objetivo, assim, eu quero chegar um dia a ser isso aqui. Para eu chegar no mercado, eu tenho que fazer isso aqui. Mas não deixe de atualizar. Assim, você tem que saber que você está no ponto A, você vai chegar no ponto B. As curvas que você vai fazer no meio do caminho, pouco importa. Talvez seu serviço vá mudar, talvez sua ideia mude um pouquinho, mas ela começou como embrião e ela tem que chegar nesse resultado. Você não pode desistir no meio do caminho. Se você desistir no meio do caminho, sua ideia não vai valer nada, outro cara vai fazer igual, fazer idêntico, vai ficar rico, vai ficar bem da vida e você vai começar a ficar com inveja, frustrado, porque você teve aquela ideia, falar que o cara te roubou a ideia. Isso é o mais comum. Você, não sei quem roubou minha ideia. Não é que não roubou, você não executou ela no tempo certo. Então, se você teve uma ideia, valide a sua ideia com pessoas próximas, descubra seus concorrentes, estude o mercado, lê um pouco a respeito. Acho importante assim, você ter um pouco de conhecimento de economia, de administração, até mesmo da parte de geopolítica é importante, porque às vezes vai ter uma mudança no seu país aí que vai acabar com aquele mercado. Quase aconteceu com o Nubank recentemente.
que o Banco Central falou que agora é obrigatório oferecer uma taxa específica lá, que era o maior diferencial de um banco online para um banco físico. Quase quebrou todo mundo. Então, assim, é importante que você conheça as variações que estão tendo ali na política do seu país, se aquilo vai virar um ambiente conturbado. Começou como embrião, ela tem que chegar nesse resultado. E você não pode desistir no meio do caminho. Se você desistir no meio do caminho, sua ideia não vai valer nada, o outro cara vai fazer igual, fazer idêntico, vai ficar rico, vai ficar bem da vida e você vai começar a ficar com inveja, frustrado, porque você teve aquela ideia, falar que o cara te roubou a ideia. Isso é o mais comum. Tipo, você, não sei quem roubou minha ideia. Não é que não roubou, você não executou ela no tempo certo. Então, se você teve ideia, valide a sua ideia com pessoas próximas, descubra seus concorrentes, estude o mercado, lê um pouco a respeito. Acho importante assim, você ter um pouco de conhecimento de economia, de administração, até mesmo da parte de geopolítica é importante, porque às vezes vai ter uma mudança no seu país aí que vai acabar com aquele mercado. Quase aconteceu com o Nubank recentemente, que o Banco Central falou que agora é obrigatório oferecer uma taxa específica lá, que era o maior diferencial de um banco online para um banco físico. Quase quebrou todo mundo. Então, assim, é importante que você conheça as variações que estão tendo ali na política do seu país, se aquilo vai virar um ambiente conturbado, um ambiente seguro para empreender. E aí, quando você tiver essa base, assim, nossa, agora eu vou começar mesmo, dá o primeiro passo. Não tenha medo, não. Vai no banco, pega um pouquinho de dinheiro, conversa com seu pai, vê se ele tem um pouquinho para poder te ajudar e começa pequeno, assim. Pensa grande, mas começa pequeno. Ele fala assim, bom, se eu começar desse tamanhozinho, será que dá? Faz as contas e tenta mesmo. Tem que tentar. Talvez não dê certo, chega lá na frente vai dar tudo errado. Mas você aprendeu, você sabe que alguns passos que você tomou podem ter comprometido. Se você começar um serviço novo, você não vai cometer aqueles mesmos erros. E aí talvez o seu serviço novo tenha um sucesso estrondoso, porque você não cometeu os erros que você cometeu quando você era inexperiente. E assim, vocês são novos, são jovens, então tá na hora de começar. Eu pensei assim também. Porque, como eu falei, se eu fosse um médico mais velho, que já tivesse dentro de um serviço, que já tivesse ali o meu salário, o meu emprego, por que eu ia empreender? Tivesse filho, tivesse família, tivesse que pagar casa, carro, por que eu ia empreender? Não faria tanto sentido como faz agora. Então hoje, se eu errar, eu tenho tempo para consertar. Hoje, se não der certo, eu tenho tempo para consertar. E se der mais certo ainda, eu tenho mais tempo para continuar empreendendo. Que é o que a gente espera, que é o que está acontecendo. Está dando certo? Talvez lá, quando eu tiver com meus 35 anos, seria o momento que eu estivesse começando a diminuir o meu acelerador na medicina. Talvez possa ser o momento que eu esteja acelerando o meu carro empreendendo. Porque eu já tive uma empresa que deu certo, tenho experiência, e lá na frente posso surgir uma oportunidade muito grande que eu tenho experiência para poder pegar e tocar para frente e crescer. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço.